Eu saúdo cordialmente a todos vocês que estão aqui agora comigo para estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus. É um prazer estar sempre às sextas à noite ou quando vocês podem assistir nessa sequência do Evangelho de João. Que Deus Espírito Santo abençoe a nós em mais esse estudo. E eu diria que o estudo de hoje é sobre um tema único. É simplesmente a maior oração de Jesus Cristo registrada na Bíblia. E num momento dramático, Jesus está com seus discípulos saindo de Jerusalém, atravessando o riacho Cedron, na frente de Jerusalém, rumo ao Jardim das Oliveiras, onde Jesus, mais uma vez, estaria em oração e logo depois onde ele seria preso, né? Isso está em João capítulo 17, há versões da Bíblia que trazem o título A Oração Sacerdotal de Cristo. O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus, é aquele que intercede pelo povo junto a Deus, né? Jesus, como nosso grande sacerdote, é aquele que intercede por nós e também é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós na cruz. A Bíblia, na sua versão, nova tradução na linguagem de hoje, ela traz o título simplificado, eu diria, Jesus ora em favor dos seus seguidores. Ainda como introdução, olhando assim de uma forma um pouquinho mais ampla, esse texto de João 17, eu diria o seguinte: a Bíblia não estaria completa se nós rasgássemos dela uma página, um versículo, um capítulo ou um livro. Algo estaria faltando. A Bíblia não estaria completa e os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não estariam completos sem o Evangelho de João, que nós estamos estudando. O Evangelho de João não estaria completo se não constasse o capítulo 17, a oração de Jesus Cristo pelos seus discípulos, pela sua igreja. Eu até diria assim, para efeitos de valorização, né, que nós poderíamos chamar esta oração de a cereja do bolo das últimas palavras de Jesus antes de ser preso. Desde João capítulo 14, nós temos os últimos ensinos de Jesus. Desde a quinta-feira à noite, antes da sua prisão, esses acontecimentos vão se sucedendo e Jesus vai deixando suas últimas palavras com os discípulos. Jesus tinha lavado os pés dos discípulos como exemplo de humildade. Jesus tinha instituído a Santa Ceia. Então Jesus agora está rumando ao jardim do Getsêmani. Jesus falou bastante do Espírito Santo que ele deixaria com seus discípulos. Jesus falou bastante da comunhão íntima entre ele e o Pai, porque ele é da mesma essência divina do Pai. E aqueles que têm comunhão com Cristo têm comunhão com o Pai. O Pai e o Filho habitam também nos crentes. Isso, nós recebemos Deus pela fé. Essas coisas todas importantíssimas Jesus colocou nesses últimos momentos. Jesus está agora finalizando os seus ensinos. Tudo o que ele tinha que dizer, ele já disse. E então vem essa oração que, com certeza, Jesus pronunciou ela em voz alta para que os discípulos ouvissem. Então é ao mesmo tempo uma oração para o Pai e um ensino e consolo para os discípulos, que ele, o Filho de Deus, agora que ele está completando a sua missão aqui na Terra, está intercedendo e continuará intercedendo. Aliás, intercede até hoje por nós, por sua igreja. Então, todas essas coisas eu digo a título de introdução para vocês realmente entenderem o valor desta oração de Cristo pelos discípulos
e pela igreja. Olhando a oração propriamente dita, nós podemos dizer que há 4 divisões principais. Tem uma introdução seriam os versículos 1 a 5, a oração de Jesus pelos discípulos, nos versículos 6 até 19, a oração pela futura igreja, e olha que maravilha, nós que cremos hoje em Cristo, nós que somos os crentes do século 21, nós estamos incluídos aí na oração de Cristo. Isso nos versículos 20 a 23, e daí do 24 até o 26, nós temos o que eu chamaria de conclusão. Mas o início, a introdução e a conclusão não são de menos importância que a parte central da oração em si. Agora eu peço a vocês que me acompanhem, então, olhando o texto mais de perto, algumas ênfases que a gente quer dar. Na introdução, os versículos 1 a 5, tudo que Jesus tinha a dizer aos seus discípulos, ele já disse, né? Aí ele olha para o céu e diz, agora será revelada a natureza divina do Filho. Agora, na outra versão, agora será glorificado o Filho do Homem. O fato de Jesus olhar para o céu diante dos discípulos, simbolicamente, para que eles saibam, vejam que ele está se referindo ao Pai, que ele tem união com o Pai, comunhão íntima com o Pai, ele confia no Pai e ele obedece ao Pai. Ele tem comunhão com o Pai, ele confia no Pai e ele se submete à vontade do Pai. E a grande vontade do Pai, na verdade, é a mesma vontade do Filho. Qual é a grande vontade de Deus para conosco? É o seu amor para conosco, o seu amor que quer nos dar a salvação eterna. Simplesmente por isso essa oração está aqui, para a salvação das nossas almas. E daí diz Jesus, nesses primeiros 5 versículos, que a vida eterna é esta, é conhecer o Filho e conhecer o Pai. Num outro lugar, Jesus já tinha dito que quem me vê a mim, vê o Pai. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Quem crê em mim, crê no Pai. Eu e o Pai somos um. A mesma essência divina, se bem que em sua natureza humana, ele é homem, Deus, ele é uma pessoa diferente do Pai. Assim como o Filho e o Pai são uma pessoa diferente do Espírito Santo. São 3 pessoas, mas um único só Deus, de uma única essência eterna, uma única essência divina. O Pai gerou o Filho na eternidade. Do Pai e do Filho procede o Espírito Santo, também desde a eternidade. Tudo isso é um mistério da Santíssima Trindade revelada na Bíblia, para nosso conhecimento, para que conheçamos o Pai, conheçamos o Filho e por atuação do Espírito Santo em nossos corações tenhamos esse verdadeiro conhecimento de Deus. Para quê? Para a nossa salvação. Repito mais uma vez. E ainda nesses primeiros versículos Jesus diz, a obra está completada, agora volto para ti, ó Pai. Ele fala com tanta certeza que ele vai passar pela morte, pela ressurreição, como se isso já tivesse acontecido. A obra está completada. Na verdade, ele está afirmando a mesma coisa que ele exclamou na cruz. Está consumado, está terminado, está concluída a obra da salvação. Só que agora, nesse momento, ainda falta esse momento dramático da sua prisão, sofrimento, paixão e morte, mas que culminaria com a sua gloriosa ressurreição. Isso a título de introdução geral. Agora a primeira parte da oração propriamente dita, nos versículos 6 a 19. Jesus diz que Pai, eu não peço pelo mundo, mas eu peço por eles que estão, os discípulos, eles estão no mundo. Jesus não ora pelo mundo enquanto mundo.
Jesus não ora para que o mundo, e a palavra mundo em João significa as pessoas caídas em pecado. Eu sempre digo isso nos nossos estudos. Não o universo criado em si. O mundo em João é o mundo caído em pecado. Por esse, Jesus não ora no sentido de ele se dar bem no pecado. Jesus não ora para que o mundo mantenha seu status de pecador, seu status de condenação. Jesus não ora para isso. Ele ora pela salvação dos que já foram tirados do mundo. E a forma de sair do mundo é ter Jesus no coração, crer que o sangue dele nos lava de todos os pecados. Por esses que Jesus ora. Se bem que mais adiante, na segunda grande parte da oração, está lá nos versículos 20 a 23, Jesus ora pelos seus discípulos para que eles testemunhem ao mundo, para que o mundo seja salvo. Jesus não odeia o mundo, Jesus não ora para que o mundo continue sendo mundo. Na verdade, Jesus ama o mundo, ele deu a sua vida à morte de cruz por todas as pessoas. Em João 3,16, aquela famosa palavra que diz, temos ali, Deus amou ao mundo, e Cristo é Deus também. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus ora pelos discípulos também, para que eles tenham união entre si. Ele diz assim como eu e o Pai, tu, ó Pai, e eu temos comunhão. Assim como nós estamos no mundo unidos, peço que eles sejam unidos também. Jesus diz também quanto aos discípulos, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do maligno, que os livres de todo mal. E como é que nós podemos ser livrados do mal? Nos versículos 16, 17 até o 19, diz assim, assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Os crentes não pertencem mais ao mundo. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Que os discípulos, os crentes sejam sempre de Deus por meio da mensagem. A mensagem é a palavra da verdade, a palavra que aponta para Cristo. Eu peço que eles vivam, Jesus também está dizendo, como não pertencendo mais ao mundo, então fora do mundo, porque foram tirados do mundo. Vivam santificados. Santo originalmente quer dizer separado. Santificados em Cristo, isso quer dizer separados do mundo, apesar de também ainda sermos pecadores. Mas em Cristo nós somos santos, separados do mundo, separados para Deus. Então, essa é a oração primeira pelos discípulos, que se aplica a nós também. Do versículo 20 até o 23, Jesus fala agora do futuro. Ele diz assim no versículo 20, não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem que me deste. E peço que todos sejam um. Jesus pede duas coisas, que todas as pessoas conheçam o Evangelho e que todas as pessoas se tornam um em Cristo. Então todos os crentes são unidos a Cristo, tem essa unidade, essa comunhão com Cristo e entre eles. Então nessa parte Jesus está orando pela salvação do mundo agora, né? Isso tudo para que o mundo creia que tu me enviaste, ele diz no final do versículo 21. Então Jesus ora pelos seus discípulos lá, para que eles se mantenham unidos a Cristo e em comunhão com Deus e uns com os outros. Jesus está orando pela salvação do mundo. E nós somos os grandes auxiliares de Deus na evangelização. Nós cristãos damos testemunho ao mundo também com nossa comunhão. E nós só conseguimos dar testemunho quando nós ficamos na verdade, na palavra da verdade.
Cada vez que os cristãos cedem à tentação de abandonar a palavra, abandonar a verdade, na prática estão abandonando a Cristo. À medida que nós nos afastamos da palavra de Deus, a nossa fé enfraquece e o nosso testemunho, ele enfraquece também. E agora nós chegamos então à conclusão de Cristo, que está os versículos 24 a 26, a oração, a conclusão dessa temática. Aí eu destaco o 24 e o 26, Jesus dizendo: Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, a minha glória. Jesus quer ter a gente junto a si. Já agora estamos com Ele espiritualmente, mas o veremos face a face na sua glória. Ele pede isso ao Pai também por nós. E no versículo 26, eu fiz com que eles te conheçam, falando ao Pai, e continuarei a fazer isso para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Ele ora para que ele possa morar em nossos corações, ter uma comunhão conosco em todos os nossos dias. Ele nos dá o seu Espírito Santo para ficarmos na fé nele e para que essa fé frutifique em amor ao próximo, ajudando-o em todas as necessidades materiais, em tudo que for possível, sobretudo testemunhando-lhe que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor, é a solução final para o problema da humanidade, para o problema de cada um de nós que se chama pecado. Fiquemos em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oração maravilhosa, porque te lembraste de nós também quando estavas indo para o Getsemane, onde serias preso e depois de julgamento em Jerusalém serias morto por nós, Senhor. Mas tu ressuscitaste, provando que a obra da salvação estava completa. Nós cremos no teu sacrifício por nós, em nome de ti mesmo pedimos que perdoes todos os nossos pecados e que nos dês o Espírito Santo para ficarmos na fé em ti e cheios de amor ao próximo em todos os nossos dias. Faça com que nós jamais abandonemos a tua palavra, a verdade. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. Muito obrigado pela participação. Na semana que vem eu convido vocês para o próximo estudo. Então, a partir do capítulo 18, Jesus é preso. É o ponto culminante de toda a obra redentora de Cristo por nós. Até a próxima oportunidade.